Hoje nós vamos falar sobre isso, o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Nunca na história nós tivemos tantas crianças sofrendo de ansiedade, tantos adolescentes sofrendo com depressão, com ansiedade e outros problemas. E isso acontece mesmo quando nós somos pais muito dedicados aos nossos filhos, muito amorosos, pelo menos ao nosso ponto de vista, não é? Na maioria das vezes a gente inclusive acha que é algo que só pode acontecer com o outro, e quando acontece com a gente se depara com uma situação e já pode ser tarde demais, digamos assim. A doença ou o problema pode estar lá instalado e a gente meio que é pego de surpresa. Mas por que essa criança está assim? Eu não sei o que eu fiz, eu não sei como ajudá-la, porque eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu pude e isso aconteceu. Se você se sente assim, se você acha que esse vídeo pode te ajudar, já curte aí, me ajuda a levar esse vídeo para mais e mais mães e pais aí nessa internet. E também já se inscreve no canal se você não for inscrita e aciona a sinetinha para você não perder nada do que acontece aqui. E hoje em dia a gente tem uma preocupação ainda maior com isso, né? Porque hoje em dia tem o fator da internet incluído ali no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, na nossa casa. Você concorda com isso? Me conta aqui nos comentários assim o que você mais deseja para os seus filhos. Aposto que eu vou encontrar muito uma resposta do tipo, eu quero que ele seja feliz, quero que seja ele mesmo, eu quero que seja uma boa pessoa. É muito comum as mães, os pais desejarem que os nossos filhos sejam boas pessoas. E são desejos naturais e comuns de nós, pais e mães. Porém, muitas vezes a gente não ajuda, a gente não participa realmente para que isso aconteça quando eles crescerem. Especialmente porque as crianças têm, aquele jeito já mais alegre, espontâneo, feliz. Então, muitas vezes a gente não percebe muito como a gente pode ajudar eles a serem mais felizes ou ensinar ele a ser feliz, né? A gente pensa que é o contrário só. Eles que vão nos ensinar, a ser mais felizes. Isso é real, é verdade. A gente pode observar as crianças, é bacana a gente ter um olhar infantil, a gente se lembrar disso muitas vezes quando a gente vai aprender, quando a gente quer compreender o mundo à nossa volta. Só que a gente precisa também, desde sempre, desde pequenininho, dar a mão para essa criança e ensinar ela ferramentas mesmo que vai levar ela a ser mais feliz quando ela for adulta. É sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes que eu responda, fica aí até o final, porque além da resposta, a gente vai dar aqui umas diquinhas maravilhosas para você colocar isso em prática na sua vida, tá bem? Então, qual é o maior presente que você pode dar para o seu filho? É a felicidade dele. E ele pode alcançar isso através da inteligência emocional. Ou seja, ele entender as emoções que se passam dentro dele, e ele entender que está tudo bem sentir aquilo, que as pessoas sentem aquilo também, ele saber reconhecer isso, práticas para poder controlar algumas emoções, para poder pensar melhor. Se a gente tem dificuldade disso como adulto, é porque a gente também não aprendeu isso como criança. Então, já que somos, pessoas já adultas e conscientes, vamos ensinar as nossas crianças a trabalharem com isso, para elas não terem as mesmas dificuldades que nós no futuro. Essa criança, gente, ela vai ter muito tempo na vida para ela se desenvolver os seus conhecimentos, em matemática, em português, nessas coisas todas, para ela se conhecer, ela entender aquilo que ela gosta, de repente uma profissão que ela vai querer seguir ali na vida, mas vai ser muito mais fácil ela conseguir perceber isso, ela conseguir fazer isso se a gente voltar para essas questões da inteligência emocional, do autoconhecimento. Então fica aí que eu te explico rapidamente como. A parte mais primitiva ali do nosso cérebro, ela é a parte em que as emoções estão armazenadas, digamos assim. E toda a parte mais racional e etc, ela vai se construindo ali em volta dessa parte mais primitiva e vai amadurecendo ao longo da vida. Vai finalizando mesmo o seu amadurecimento, gente, com uns 20 anos de idade, ou seja, aquele adolescente que às vezes a gente acha que já é grande, tá da nossa altura ali e etc, e a gente vai conversar com ele e a gente acha que ele parece tão, não pensa, parece que não pensa direito, realmente não, o cérebro dele ainda não está totalmente desenvolvido para ele poder ter essa parte consciente que vai ali nos dando um apoio na vida, e muito menos isso nas crianças pequenas. Porém, as emoções já estão lá desde sempre, a tristeza, a raiva, a alegria, tudo isso já demonstra desde que a gente é bebezinho. Você tá ali, sei lá, com seu celular na mão, vem uma amiga sua e arranca da
sua mão, você pode até ter uma boa raiva, mas você não vai meter a mão na cara dela, né? Porque você tem esse seu lado consciente que te segura ali e fala, opa, calma aí, fale com mais educação, pega ali, né? Enfim, agora a criança não tem isso, né? Esse lado dela que pensa assim, que equilibra as coisas, ele não existe. Então, se ela sente raiva, ela vai lá e demonstra raiva. Se ela sente tristeza, ela demonstra tristeza. Às vezes a raiva dela é demonstrada, gente, no meio do mercado, sim, se jogando no chão, fazendo aquilo que a gente chama de birra, né? Muitas vezes. E que não é exatamente uma birra, é uma falta de autocontrole. Por isso que também ensinar essa gestão emocional para as crianças é importante, porque pouquinho a pouquinho elas vão começando a se compreender melhor. Óbvio que crianças muito pequenas não vão compreender isso, mas conforme elas vão crescendo, o cérebro vai se desenvolvendo e aquilo vai fazendo mais sentido para elas, tá? Então vai ali, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem o hábito de julgar muitas vezes a criança pela emoção que ela tá sentindo. Então, se ela tem raiva, a gente vai lá e dá bronca nela e briga com ela, né? Se ela tá triste porque alguma coisa aconteceu, muitas vezes a gente vai lá, grita com aquela criança. E a gente tá fazendo algo que não é bacana. Por quê? Porque a gente está criminalizando, digamos assim, a emoção, que é algo natural. Por isso que tantas vezes a gente cresce com depressão, com ansiedade, porque essas coisas estão dentro da gente, elas vão se manifestar. E aí a gente não aceita muito isso. E a gente começa a se sentir menor, a se sentir sem controle das coisas que acontecem com a gente, imagina, né? Porém, a gente não tem controle sobre a emoção. Isso é uma coisa muito importante de dizer. A emoção, ela aparece antes da gente ter consciência de que ela existe. E quando ela aparece, é assim, milésimos de segundo que o nosso corpo já começa a responder a ela. Então, quando a gente toma consciência que a gente está sentindo alguma coisa, normalmente aquilo já está ativado dentro da gente. Então, o importante é a gente separar isso. Sentir a emoção não é problemático, é normal, todo mundo sente. Demonstrar a emoção é a hora que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque, óbvio, a gente não pode sair batendo em todo mundo, a gente não pode sair abraçando todo mundo, né? Também, quando a gente tá feliz. A gente precisa ter esse manejo das emoções para viver em sociedade. Então, muitas vezes a sociedade, né, ela recrimina e ela fica com esse negócio da emoção porque existe essa regra social que a gente precisa, de certa forma, cumprir, né, para viver bem. Então, sentir a emoção é normal, como a gente vai demonstrar é diferente. E quando a gente fala com uma criança, é importante a gente ter em mente que a gente precisa separar essas duas coisas, né? Então, a criança foi lá e pediu para comprar um chocolate e você disse que não. Ela ficou brava, ela começou a se jogar no chão, ela começou a se debater e você vai lá e começa a dar um monte de bronca nela. Ela não sabe o que está errado, se é sentir raiva, se é ela se jogar no chão, se é... Não entende. Então, é bom a gente se separar. O que você está sentindo é raiva. Então, você que já é mais adulto, é bom você aprender junto com a criança a nomear um pouco o que ela está sentindo. Ela começar a entender que ela nomeando aquilo que ela está sentindo, ela já começa a ter um pouco de inteligência emocional, de reconhecimento do que se passa com ela, né? Porque, afinal de contas, ela sentiu aquilo tão rápido, ela não teve tempo de pensar. E depois ela tá tomando bronca sobre algo que ela não fez de propósito, sabe? Então, é complicado o que se passa ali dentro. Então, primeira coisa, né? Acalma aquela criança, porque aquele momento, se você viu o vídeo da raiva, vou deixar aqui um link que eu explico um pouco como a raiva funciona e até como a gente, como adulto, faz para conseguir controlar ela melhor. Você vai entender que nesse momento ela tá sofrendo ali um sequestro emocional e ela não tá conseguindo muito ter o lado dela mais pensante. E eu tô falando de criança, que esse lado pensante não é tão, né, que nem eu falei, desenvolvido como nós, como adulto. Então, você acalmar primeiramente aquela criança, eu já vou explicar um pouquinho de algumas táticas que a gente pode fazer desde pequenininho, e depois você explica, filho, você sentiu foi raiva, porque a mamãe não quis te dar aquele chocolate. Eu entendo que você se sinta assim, porém, não precisa se jogar no chão, porque isso não vai resolver, tá? Você não precisa agir dessa forma. Você sentiu raiva do seu amiguinho que roubou o brinquedo da sua mão. Eu entendo, não foi legal ele pegar da sua mão, mas você não tem o direito de demonstrar sua raiva batendo nele. Você está separando, você está nomeando aquilo que ele está sentindo e separando a reação dele. A reação não foi legal. O que ele está sentindo, o que faz parte dele, tá tudo bem. Senão a gente também começa a fazer aquela criança a sentir que ela é inadequada, sabe? Porque se o que ela é, essas coisas que ela tem não são aceitáveis, entendeu? É natural, ela não tem controle, é uma coisa que a gente vai levando pro resto da vida. Então, como eu falei, outra coisa que a gente precisa aprender é a
ajudar aquela criança a se acalmar. E é interessante a gente ver como que pode ser isso. Algumas crianças vão se acalmar se você distrair elas. Você começa a contar uma história, pega lá o bichinho de pelúcia, mostra, aponta outra coisa, mostra um negócio lá, não tem problema nenhum você tentar disfarçar o motivo da raiva para que o cérebro daquela criança baixe a guarda ali para você poder, né, trabalhar com ela e conversar com ela. Às vezes também você pode ensinar ela a respirar, né, ou a contar até 10. A respiração, às vezes eu gosto de falar, ó, cheira a florzinha, né, e depois sopra uma vela, vamos cheirar a florzinha de novo, sopra uma vela. Por exemplo, uma das táticas. A outra, uma criança um pouquinho maior, você pode contar até 10 com ela, né? Então, distrair, respirar, contar, são 3 táticas boas que você pode ajudar a criança primeiro a, né, diminuir ali o nervoso dela, a emoção, a manifestação da emoção e também a emoção, os sinais que nosso corpo dá, tudo isso vai diminuir. E aí você vai ter maior espaço para conversar um pouquinho com aquela criança. Não adianta também explicar muito uma criança muito pequena, mas desde pequenininho você falar, isso foi raiva, a manifestação da raiva não estava legal, já é suficiente. Quando vai crescendo um pouco mais, aí você pode querer explicar um pouco mais, explicar como o amiguinho se sente, como isso, como aquilo. E outra coisa que eu gosto muito, gente, que eu acho importante a gente fazer, é criar a criança com empatia. Ou seja, é fazer a criança olhar um pouco para o outro, sabe? Um amiguinho dele cai, se machuca, e ele não teve essa natureza de olhar para aquela criança e falar, olha, o seu amiguinho tá triste, ele caiu. Você não quer ir lá conversar com ele e ver como ele tá se sentindo? Ajudar ele a melhorar? Olha, a mamãe, ela não tá bem hoje. Uma amiga dela, nossa, aconteceu uma coisa, eu fiquei tão chateada, filho, vem aqui. Você não quer me dar um abraço para que eu me sinta melhor? E também, óbvio, fazer isso com ele, né? Você tá triste, então deixa eu te dar um abraço, deixa eu ver como eu posso te ajudar. Essa troca, ela é muito importante para a criança também começar a entender o outro, se ver no outro. Lembra que eu falei, né, que ela é uma esponja daquilo que acontece com o outro também para formar a própria identidade. E também para no futuro ela ser um bom líder, por exemplo, uma pessoa, um bom amigo, um bom estudante, seja o que for, porque ela é aquela pessoa que consegue perceber e trabalhar com as pessoas ao redor dela. E claro, né, se você quer que ela seja uma boa pessoa, isso é muito importante, a empatia. E a gente não consegue ter empatia se a gente também não se compreende. Então é uma via de mão dupla, né? A gente compreende o que se passa na gente, a gente se compreende tentando entender o que se passa com o outro. A gente nunca vai estar lá para entender, mas tentando perceber que ele também tem emoções que eu também sinto, ele também muitas vezes reage, inclusive como eu reajo, e que eu também posso ajudá-lo, assim como, por exemplo, minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda quando eu estou sentindo aquela emoção. Isso tem muito aprendizado para o crescimento dessa criança. E aí, gente, a gente vai dar para ela um maior presente que a gente pode dar, que é o primeiro passinho ali para a inteligência emocional, para ela começar a se compreender, ter autoconhecimento, para no futuro ela fazer escolhas conscientes, ela conseguir controlar e entender essas emoções dela. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, por esse tópico aqui da parentalidade. Eu vim, né, com muitos vídeos de maternidade há um tempo atrás, e agora eu trabalho muito mais o desenvolvimento pessoal em adultos, nessa também busca, nessa ajuda que a gente pode dar às crianças, porque eu acredito que é uma geração que a gente vai precisar cuidar muito do emocional delas, porque crescer nesse mundo hoje não vai ser muito fácil, muito comparativo, é um mundo muito difícil, né, que a gente vê o outro sempre como muito melhor, muito maior. Então a gente mostrar para a criança tudo isso que eu ensinei aqui vai dar para ela uma base lindinha para ela crescer muito mais forte, muito mais fortalecida, com autoestima muito mais alta. Então tá bom, espero que tenha gostado. Um grande beijo para você, até o próximo vídeo.